Oi, boa noite. Esse é mais um encontro do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico, onde a gente faz a leitura e os debates do livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Esse é o nosso 26º encontro. A gente já está acabando o livro, pode ser que tenha só mais um além desse. Esses encontros acontecem sob orientação do Renato. Todos os outros encontros já foram gravados e estão disponíveis no YouTube para quem quiser assistir. Eu passo a palavra para o Renato. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento e a todos que irão nos ouvir. Como a Alice disse, nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. E nós vamos começar hoje no capítulo Vida e Morte. E quem vai nos agraciar com a leitura hoje será a Nádia. Pode começar, Nádia. Boa noite a todos. Introdução. Vida e morte se penetram reciprocamente. Portanto, só podemos viver se sabemos da presença da morte. E com ela estamos em harmonia. As reflexões deste capítulo levam, por um lado, para a morte e para os mortos. Por outro lado, entretanto, também nos conduzem de volta. Concentração e morte. Concentração quer dizer que muitas coisas se unem em direção a um objetivo. Portanto, se vocês concentrarem as suas forças primeiro naquilo que se dirige à diversidade e depois as dirigirem concentradamente ao que aqui acontece, então apoiam em conjunto o que está acontecendo. Se vocês se deixarem distrair por outros pensamentos, isso pode perturbar. Com isso, podem também intervir, perturbando o que acontece aqui. O que acontece aqui causa medo a alguns, porque, de repente, manifestam-se coisas que excluímos de nosso dia a dia. Aqui somos confrontados, de repente, com algo que perturba as nossas ideias habituais sobre o bom, a felicidade e a satisfação. Algo que perturba em especial é que a morte aparece aqui como grande e cheia de força. É exatamente isso que frequentemente não queremos ver, porque nos causa medo. Muitos consideram a morte como fim e aquilo que vem depois como perda. Assim, para muitos, a vida parece o máximo, como algo que se deve conservar sob todas as circunstâncias, tanto tempo quanto possível, porque depois tudo parece perdido. Entretanto, como vocês veem esses movimentos da alma, a vida não é tão importante para o indivíduo. São movimentos profundos que deixam para trás essa ideia de que a vida seja o máximo. Tem-se que ver que a vida é somente algo transitório e que o antes, que precede a vida, é algo superior a ela. Senão, não poderia ascender daquilo que a precede. Quando a vida termina, submerge naquilo que era antes. Essa é a minha imagem. Pois onde deve desaparecer? Aqui, quando observamos essas constelações, vemos que os mortos não foram embora, que influem de diversas maneiras, que estão ligados a nós tão intimamente que ainda têm necessidades em relação a nós, expectativas e reivindicações. E vice-versa, que nós também temos expectativas e reivindicações perante ele. Que, portanto, os dois âmbitos se penetram e ainda que podemos e temos que nos exercitar nessa alternância de morte e vida, no reino dos vivos e no reino dos mortos, que se penetram mutuamente. Então, estamos concentrados de maneira completamente diferente do que quando olhamos somente para o visível, o imediato, o sensorial e o vivo. Assim, estamos enraizados muito mais profundamente. Hilke descreve esta ação simultânea dos dois âmbitos e a penetração mútua de maneira belíssima em seus sonetos a Orfeu.
Quando nos expomos por algum tempo a isso, podemos vibrar com o vai e vem entre a vida e a morte, e entre os vivos e os mortos. Neste sentido, a concentração é mais profunda e exige o todo. Vivos e mortos. Eu descobri algo muito importante sobre os mortos. Muitos vivos querem ir para os mortos. Entretanto, quando os respeitamos, os mortos vêm para os vivos, que são benévolos. Eles vêm e, à distância, estão benevolamente presentes. Alguns acham que os mortos não estão bem. Alguns acham isso realmente, que os mortos não estejam bem. Portanto, poder-se-ia dizer, eles estão bem. Somente os vivos ainda têm dificuldades, mas os mortos estão bem. A morte conduz quem a honra. Quem foge dela é por ela alcançado. O que está em vida é inacabado. Os mortos são completos. A ânsia por perfeição é, na verdade, na profundeza, uma ânsia pela morte. Para que fiquemos em vida, temos que respeitar o inacabado. As setas antecipam algo na vida, que somente mais tarde é adequado. Por isso, eles têm algo singular. Vir e ir. Uma imagem muito difundida é que os mortos foram embora. Eles estão sepultados e então foram embora. Aí põe-se ainda uma lápide em cima para fazer peso, para que não saiam mais. Este é o sentido original da lápide. Ela ficava na horizontal, e assim os mortos tinham ido embora. É uma imagem estranha que tenham ido embora. Martin Heidegger tem imagens belíssimas nesse contexto. Ele diz que do encoberto chega algo à luz, ao descoberto, e então submerge outra vez no encoberto. O descoberto está presente na forma do encoberto, mas está lá, não desapareceu. Ele emerge e torna a submergir. A verdade obedece ao mesmo processo. Do encoberto emerge algo e torna a submergir. Por isso, também não podemos compreendê-la. Não podemos reter a verdade. Alguns acham que a verdade seja válida e eterna, como se a tivéssemos nas mãos. Não, ela se mostra rapidamente e torna a submergir. Aqui também vemos assim. Cada vez que emerge é diferente, tem muitas faces. É uma propriedade do encoberto que vem à luz. Assim, também a vida vem à luz partindo do encoberto, que nós não conhecemos, para o descoberto e torna a submergir. O verdadeiramente grande é o encoberto. Esse é o grande reino. Aquilo que vem à luz é algo efêmero e pequeno comparado com esse grande. Também os mortos estão agora no encoberto, mas eles influem e quando os deixamos atuar, a vida é sustentada por eles. Mas quem submerge no encoberto, antes do tempo, viola esse processo. Também aquele que permanece em vida além do tempo, que retém a vida além do tempo, viola contra esse fluir, fugir a luz e tornar a submergir no encoberto. Ambos são contra o fluir. O ir embora muito depressa, antes do tempo, isso é como um desrespeito ao ficar à luz. E também o segurar-se quando se quer ficar curado de todo jeito, também quando já chegou a sua hora. Quando chegou a hora, é conveniente largar-se e submergir. Por isso, como terapeuta, com a ajuda dos mortos, mantenho em vida os vivos enquanto me é permitido, enquanto é conveniente. Quando chegou a hora, não seguro ninguém. Eu persisto. Não quero opor-me a esse destino contra o fluir, para que o submergir seja impedido. Há algo tranquilizante, algo profundo, quando se tem essa atitude. Em pensamentos, pode-se ir para um âmbito e para o outro.
Também em vida estamos ligados à origem, pois o que está à luz não está separado do universo, ele está presente. O movimento para a morte. Na alma existe uma atração em direção aos mortos e ao morrer. Esse é um movimento muito suave e profundo. Todo movimento da vida é, pois, um movimento para lá de onde ela emergiu. A vida também é atraída para o ponto onde se eleva. Pode ser visto aqui esse movimento bem profundo e suave, e pode-se ver como é maior e mais profundo do que a denominada felicidade. Quem vai com esse movimento está em harmonia com tudo, seja o que for, em harmonia total. Às vezes, vem desse movimento, fluir com ele, algo como um vento ascendente, como uma corrente térmica que eleva, pois alguns vão muito cedo com esse movimento, vão para a morte antes do tempo, e isso é ruim. O tomar e o soltar a vida. Nádia, oi? Vamos fazer um pequeno intervalinho. Oi? Vamos fazer um pequeno intervalo e dar espaço caso haja alguma pergunta ou algum comentário. Tem. A Marisa. Marisa, pode abrir seu microfone e perguntar. Renato, eu queria, se você puder, que você comentasse a constelação que o Bert fez no capítulo anterior, da mulher que estava em coma, e ele fez a constelação dela incluindo o ex-namorado, onde o Bert disse que ele não precisou de fazer nada, e eu acho que seria rico se você pudesse comentar essa constelação. Oi, eu estou desconectado disso. Eu não lembro. E para eu fazer isso, eu precisaria ler tudo isso novamente. Me desconectei desse. Eu lembro que ele falou sobre isso, mas eu, nesse momento, me sinto desconectado. Eu não tenho presente a constelação. Então, o que a gente faz? A gente pode voltar lá e ler novamente. Se todo mundo concordar, eu posso fazer isso. Você lembra que página está? No meu, que é mais novo, é 258. Está dentro de qual item, de qual parágrafo? É quase o último, é uma das últimas... Movimento da alma. O primeiro parágrafo, na verdade, é o primeiro parágrafo da página. Tá. Então seria importante você ler, Marisa? Posso ler. Lê até a parte que você acha necessário e depois aí eu comento. Ok. Num curso, um homem relatou que a sua mulher, depois de um acidente de automóvel, se encontrava já há vários anos em coma vigil. Nesse estado, ela havia dado à luz uma criança, uma filha. Ele me pediu para constelar isso. Eu fiz com que ele colocasse uma representante para a mulher e essa filha, e um representante para um antigo namorado da mulher e para si mesmo. A filha estava em frente à mulher, o antigo namorado mais longe, e o próprio homem estava um pouco para o lado. Então, não fiz absolutamente nada. Somente me sentei e decorreu o processo totalmente por si mesmo, no qual cada um se entregou ao movimento de sua alma e aos movimentos da grande alma. Primeiro, o antigo namorado da mulher se dirigiu a ela vagarosamente com um amor bem profundo. Ele se colocou atrás dela e ela se deixou cair para trás e nisso fechou os olhos. A filha foi vagarosamente para a mãe. O representante do homem, o pai da criança, primeiro não sentia nada. Eu o coloquei um pouco para trás para que ele não perturbasse a cena. A filha foi para a mãe, abraçou-a e o namorado da mulher abraçou as duas por trás. Então, o representante do homem foi para trás da filha, abraçou a criança e a mãe por trás, e o namorado da mulher se retirou bem vagarosamente. Portanto,
Não se pode vivenciar de maneira mais bela e profunda o que são os vínculos, o que é amor, o que pertence um ao outro. No entanto, tudo decorreu totalmente por si mesmo. Acho que assim, Marisa, quando ele conta esse caso, eu entendo que ele quer falar sobre essas dinâmicas dos vínculos, como elas acontecem e as precedências desses vínculos, como elas se manifestam também dentro do campo. Então, assim, a informação de que ela tinha um antigo namorado, provavelmente, ele não fala como ele obteve, mas provavelmente ele perguntou para o marido se ela tinha tido algum casamento ou algum namorado anterior. Então, nesse caso, a gente vê que ele trabalhou totalmente através dos movimentos da alma, onde ele não interferiu em absolutamente nada, ele apenas colocou as pessoas necessárias dentro do campo e deixou que esses movimentos acontecessem de forma natural, sem nenhum tipo de intervenção. Então, ele, pelo que ele descreve aqui desses movimentos, se mostrou a precedência do namorado, como isso tinha uma força na mulher e na criança, e o homem, como ele, de alguma forma, se mantinha distante disso, até que isso não fosse visto. No momento que esse movimento acontece, esse movimento da mulher, da criança e do ex-namorado, ele se dirige à mulher e à filha, e aí ele toma essa mulher e essa filha. E aí, nesse momento, o que a gente vê é que o ex-namorado se solta. Então, o que eu entendo que ele coloca nesse exemplo é que ele mostra como na alma essas informações, essa precedência, ela está presente e como ela se manifesta independente das ideias que nós temos acerca de como as coisas deveriam se proceder, por assim dizer. Então, eu entendo que ele deu esse exemplo exatamente para falar dessa força de como a alma atua e de como ela tem a sua própria sabedoria e que movimenta todos dentro desse campo. Então, é isso que eu entendo quando ele traz esse exemplo, que é, na verdade, agora que eu estou vendo, é o tema do capítulo, que chama Movimentos da Alma. Então, eu vejo que ele não quer falar nada além nesse capítulo, com esse exemplo, do que exemplificar através de um caso real que ele trabalhou, de que forma esses movimentos da alma atuam de forma tão profunda e como isso se manifesta desde o processo da precedência, o tomar, o deixar, e como quando algo ainda não está completo, como o marido não consegue se aproximar, e quando algo se completa assim, aí o marido consegue tomar a mulher e a filha. Então ele fala dessa sabedoria, ele fala desse conhecimento que a alma contém sobre o campo. muito forte, né, Renato? É muito forte, é incrível, e por isso a gente não deve nunca duvidar desse campo. Ele tem o conhecimento, ele tem a memória, e ele reserva, contém todos esses movimentos que são pertinentes àquele campo, àquela dinâmica. A gente nunca deveria duvidar disso. A gente tem que confiar plenamente na sabedoria desses movimentos. Incrível. Quem confia, de uma forma geral, os movimentos se revelam. Se eu duvido e eu quero ter controle, esses movimentos imediatamente se retraem. A alma se retrai. Uhum. Tá joia, Renato. Obrigada. Não sei se eu pude responder a sua questão, mas eu sinto que a ênfase disso que ele quer dizer nesse capítulo é isso, é sobre os movimentos da alma. Eu entendo que a gente não soube de tudo, né, que foi colocado ali, mas com certeza Bert sentiu a necessidade da inclusão desse ex-namorado aí, né, da importância dessa precedência para que esse movimento todo pudesse acontecer, né? Então, faltou essa parte, porque ele já começa falando, colocando o namorado aí. Como a gente sabe que ela tinha um namorado? Bom,
Ele provavelmente teve uma conversa antes e perguntou, só que ele não relatou isso na leitura, no livro, né? Uhum. Tá joia. Obrigada, Renato. Imagina. Imagina. Mais alguma pergunta? Sim, a Rosa tem uma pergunta. Quando durante a constelação, o constelado, o cliente, né, escolhe e é atraído com a morte, ele segue o movimento da alma. Mas pode ser também que após a constelação, ele escolha e vá para a vida? O que aconteceu aí? O fato de se ver na morte foi catalisador para entrar na vida? Isso é uma ótima pergunta. Quando nós confrontamos uma pessoa com o seu próprio sistema, ou seja, quando ela olha, encara algo do qual ela não evita, e muitas vezes, como o próprio Bert diz, que é a morte, quando a pessoa ela se confronta com isso sem rodeio, muitas vezes uma decisão que a pessoa já tinha tomado pela morte, quando ela se confronta com isso, algo novo surge desse encontro. Algo novo surge do fato delas olhar nos olhos da morte e encarar essa morte. Isso eu vivencio fortemente nos meus trabalhos. Às vezes, a gente se depara com um cliente que tem uma decisão já pela morte, que já tomou essa decisão, mas ele o faz, na maioria das vezes, de forma secreta e inconsciente. Quando isso é percebido e ele é confrontado com isso, sem rodeio e de forma muito direta, muitas vezes ocorre que a pessoa recua e se decide novamente pela vida. Isso é realmente algo que acontece com uma certa frequência. Então, não é porque uma pessoa está identificada com a morte que isso não tem solução, ou que isso é um veredicto e não existe mais nada a ser feito. Mas a gente só ajuda quando a gente confronta a pessoa direto com isso. É a única possibilidade que ela pode rever isso, por assim dizer. Que lindo. No chat não tem mais nenhuma pergunta. E também a Rosa agradeceu a explicação. Sem mais perguntas, Renato. Então, Nádia, por favor, vamos continuar? Vamos. O tomar e o soltar a vida. A vida vem de longe e nós não sabemos onde é a sua nascente. Ela flui de longe para nós. Não que a tenhamos. Ela vem da origem, nos toma, nos usa, nos toma a serviço e nos deixa cair de volta à origem, seja ela qual for. A alma conhece a origem e a procedência da vida. E ela tem uma ânsia de voltar à origem depois de algum tempo. Assim como a vida nos captura, sentimos-nos carregados por ela. E sabemos, ao mesmo tempo, que ela está suspensa por um fio de seda. Esse fio se rompe depois de algum tempo. E nós submergimos de volta à origem. A alma não tem medo desse movimento. O eu, às vezes, tem medo. Menos de voltar a submergir do que da dor da transição. Quem está em harmonia com esse movimento comporta-se de acordo com aquilo que apoia a vida. Pois a vida, quando nos captura, exige de nós também a aceitação desse movimento. Assim, estamos tanto em harmonia com a vida, como também com o fim, quando chega a hora. Existe um tempo e uma ordem adequados para esse movimento à vida, e então, de volta à origem. Existem, por exemplo, alguns que renunciam à vida antes do tempo, quando o movimento ainda não está realizado.
Fazem isso a partir de um movimento interno que é pretensioso. Se, por exemplo, uma criança perde cedo um de seus pais, então tem a ânsia de ir para o pai ou para a mãe, ou também para um irmão que morreu precocemente. Ela acha que, se ceder a esse movimento, os reencontrará de uma maneira que corresponde à experiência da vida. Essa ideia é infantil. Frequentemente, a criança tem nisso ainda a ideia de que o morto ou a morta se alegra se ela vier ter com ele ou ela. Assim como se existisse um reencontro familiar. Todas essas ideias menosprezam que os mortos já não vivem. Pelo contrário, tornam a submergir. Em Tristão e Isolda, Wagner chama isso de eterno esquecimento original. Seria a origem. Lá não existem mais relacionamentos no sentido daqueles da vida. Se alguém tiver a ideia de que possa rever os mortos, então menospreza a profundeza e o definitivo desse movimento. Frequentemente, com isso, está ligada a ideia de que se poderia não somente alegrar os mortos, mas, talvez, ainda salvá-los. Essa ideia é frequentemente uma das predisposições importantes para uma doença séria. A solução seria reencontrar o caminho de regresso ao grande contexto e deixar-se recapturar e carregar pela vida, tanto quanto a vida queira e permita. Então, está-se em harmonia. Disso resulta frequentemente algo benéfico para a doença, e o tempo que resta é prolongado. Esse é um lado, mas existe um outro lado. Alguns seguram a vida para além do tempo, embora já tenha terminado. Então, eles perturbam o movimento da alma. Demasiado tratamento intensivo é uma tentativa de parar esse movimento, apesar de que, no fundo, tudo tenha terminado. Muitos médicos e terapeutas são até obrigados a fazê-lo, interferindo no movimento para a morte. Morte e perfeição. Quando se olha para os efeitos, parece que os mortos somente se afastam lentamente de nós, como se ficassem ainda por algum tempo por perto. Os que ficam por tempo particularmente longo são aqueles pelos quais não se observou período de luto, ou que não são respeitados, ou que foram esquecidos. Particularmente, ficam por longo tempo aqueles dos quais não se quer saber nada, ou dos quais se tem medo. O luto alcança seu objetivo quando nos entregamos à dor e, através dela, respeitamos e honramos os mortos. Quando o luto é observado e os mortos são honrados, eles se retiram. Então, a vida terminou para eles e podem estar mortos. Existe um poema de Rilke sobre Orfeu, Eurídice e Hermes. Nele, diz de Eurídice, ela estava em si mesma, e o estar morta a satisfazia como plenitude. Estar morto é perfeição. Se tivermos essa imagem deles, a nossa atitude perante eles é diferente. Isso também é válido para os que morreram muito precocemente, também para as crianças que nasceram mortas. Talvez tenhamos a ideia de que perderam algo. O que é que deveriam ter perdido? Pois o essencial fica antes e depois. Dele emergimos através da vida e nele tornamos a submergir depois da vida. Se liberarmos os mortos, eles atuam sobre nós positivamente, sem que nos atormentem e sem que seja necessário um esforço especial de nossa parte. Pelo contrário, quem mantém luto por muito tempo segura os mortos, embora eles queiram ir. Isso é ruim, tanto para os vivos quanto para os mortos. Frequentemente encontramos o luto prolongado, onde alguém
deve algo ao morto e não o reconhece. Os que amam não se mantêm de luto por muito tempo. Freud observou isso no caso do presidente Wilson, 1 ano após a morte de sua mulher, quando ele se casou novamente. Freud escreveu: "Isso é um sinal de que ele amou muito a sua primeira mulher. Quando amamos e nos mantivemos de lutos, a vida pode continuar e os mortos queridos estão de acordo com isso." O respeito pelos mortos. Na grande alma não existe diferença entre vivos e mortos. Eles pertencem ao mesmo reino. Quando o medo dos mortos aparece e tentamos nos separar deles, isso tem um mau efeito. E vice-versa, quando, por exemplo, um judeu sobrevivente diz aos membros falecidos de sua família: "Eu também vou." Então pode ficar em vida, tanto quanto for apropriado. Aqui já não há mais medo. Com os mortos e dos mortos vem benevolência para os vivos. Isso pode ser visto nas constelações. Portanto, o respeito pelos mortos tem um efeito que dá e mantém a vida. Aí existe um intercâmbio. Por um lado, os vivos atuam sobre os mortos, respeitando-os. Então, para eles, assim parece, o estar morto é mais fácil, e os mortos também atuam benevolamente sobre os vivos. A ideia muito difundida é que os mortos foram embora. Não foram, estão presentes. Até em nosso corpo, os mortos estão presentes, pois nele continuam vivendo todos os nossos antepassados. De maneira semelhante, os mortos estão presentes na alma da família e naquilo que chamo de grande alma. Essa diferença é totalmente inexistente. Se temos medo dos mortos, então somos atraídos por eles. Se nos deixamos vencer por essa atração, se nos deixamos puxar para os mortos com amor, então fazemos, às vezes, uma experiência curiosa. Os mortos se viram e vêm para os vivos, como uma bênção. Pudemos ver isso aqui. Vêm como uma bênção. Muitos têm ideia de que a vida seja o máximo e, portanto, prolongam-na a todo custo. Acham que quanto mais tempo viverem, tanto melhor. Entretanto, não sabemos absolutamente se é melhor, pois a vida é algo pequeno, quando visto a partir do grande. Ela provém de algo que não conhecemos. O lugar de onde vem deve ser maior do que a vida. Quando a vida termina, caímos de volta nesse grande que não conhecemos. Esta seria, na verdade, a reflexão sensata. Se observarmos isso filosoficamente, este estar pendente à vida é algo curioso, algo irracional. Em minhas afirmações, tomo como referência somente as experiências que faço nas constelações. Elas dão a entender que os mortos ainda atuam sobre nós, principalmente os excluídos. Nada mais. Não faço daí nenhuma teoria. Não sabemos nada sobre esse reino. Para mim, isso permanece um mistério. Para muitos, entretanto, existe o pressentimento profundo de que os dois reinos formam um único complexo. Rilke o descreveu de maneira muito bela em suas elegias do hino. Provavelmente, existem também várias maneiras de estar morto. Em quase todas as culturas, existe o conhecimento de que os mortos somente se retiram vagarosamente, depois de algum tempo. Eles não vão embora imediatamente e têm certa influência por algum tempo. O reino dos vivos tem como base aquele dos mortos. Todos os nossos antepassados estão presentes em nosso corpo e continuam ainda atuando no plano físico. Também em um plano psíquico, os mortos continuam a atuar. Eles estão presentes. Precisamos reconhecer isso. Quando separamos isso muito claramente, o reino dos vivos do reino dos mortos, então muito fica perdido para os vivos. A vida é mais fácil quando existe entendimento com os mortos.
Aí se origina algo que sustenta, e também me deixo sustentar por esse entendimento. Então, não estou somente a serviço dos vivos, e sim, de certa maneira, também a serviço dos mortos. Isso traz certa tranquilidade ao trabalho. Continua, mais um parágrafo. Os que morreram precocemente. Também não sabemos se os que morreram precocemente perderam algo. O que é que deveria ter perdido se, comparados conosco, se encontram no grande? Por isso, os que morreram precocemente não merecem compaixão no sentido de, pobre dele. Os que morreram precocemente deixam vestígios que frequentemente são mais profundos do que os vestígios daqueles que em vida fizeram algo grande. Vestígios totalmente silenciosos e profundos. Nesse contexto, tive há algum tempo uma vivência. Durante um congresso, coloquei algumas constelações. Lá se apresentou um casal que tinha uma criança pequena, com cerca de 2 anos, que tinha uma afecção cardíaca grave. Os pais estavam muito preocupados, então coloquei os pais lado a lado e fiz com que o representante da criança doente se apoiasse nos pais com as costas. Os pais colocaram os braços em torno da criança e disseram: nós seguramos você, tanto tempo quanto nos é permitido. Nós cuidamos de você, tanto tempo quanto nos é permitido, com amor. A preocupação por essa criança tinha feito com que os pais se afastassem um do outro. Entretanto, nessa constelação, estavam unidos bem estreitamente como um casal e estavam unidos intimamente com a criança. Há um mês, escreveram-me uma carta. A criança tinha morrido. Necessitava de uma cirurgia, senão morreria imediatamente. Os cirurgiões tentaram salvá-la, mas a criança morreu durante a cirurgia. Os pais me agradeceram mais uma vez. Havia sido ainda um tempo de grande afeto para eles com a criança. Na noite antes da cirurgia, a criança gritou e quis a mãe. A mãe a tomou nos braços e ficou andando com ela por 1h30. Era como uma despedida. A criança quis a mãe mais uma vez, antes de despedir-se para sempre. À mencionada carta, anexaram o discurso fúnebre feito durante o enterro. Isso me comoveu profundamente. O amor pela criança que ali se expressava e a força que essa criança dava a essa família são indescritíveis. Ela atua muito mais profundamente nessa família do que se tivesse vivido 80 anos. Portanto, não nos é permitido olhar de acordo com os nossos critérios superficiais. Uma vez, vamos para os mortos como amigos. Outra vez, os mortos vêm a nós como amigos. Os dois âmbitos se enlaçam e se intersectam. Visto assim, os mortos são amigos da vida. Ok, Nádia, vamos fazer uma pequena pausa. Embora não sei se pode existir pergunta em algo tão belo como o Bert descreve. Mas vamos lá. Existe alguma pergunta, alguma observação? Ai, gente, é tão lindo. É maravilhoso. Nossa, e eu grávida ainda, eu choro com a chuva que cai. Imagina com essas coisas. Não tem perguntas, mas a Marisa, que precisou ir embora, ela deixou um recado falando que ela indica um filme Beleza Oculta, que fala desse tema que a gente está lendo relacionado à morte pedida. Eu não conheço filmes, só estou lendo a indicação dela. A Larissa está levantando a mão também. Pode perguntar, Larissa. Na verdade, não seria uma pergunta. Eu estou muito emocionada com esse capítulo do livro, Os que Morreram Precocemente, porque eu nunca tinha lido essa passagem do livro. E ano passado, num atendimento de um caso,
do meu trabalho, um pai me procurou, filho hospitalizado, precisando muito do tratamento. E eu tive uma conversa com ele nesse sentido, da presença, dele estar unido à mãe, filho único, e eu estou muito emocionada de ler essa passagem aqui, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque não foi num ambiente, não foi de constelação nem nada, mas numa orientação jurídica. Eu conversei com esse pai dessa importância dele estar junto com a mãe, junto com o filho. Eu escrevi até aqui do lado do livro o nome dele, porque depois os pais foram lá me visitar e foram levar para mim a foto dele com a mensagem e foram me falar que ele tinha falecido e foram me dar um abraço, e eu fiquei sem reação e eu estou muito emocionada. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Obrigado, Larissa. Obrigado. Ok, Nádia. Então, Posso fazer uma pergunta? Claro. Uma pergunta, Renato? Renato, quando ele fala assim, né, que as pessoas que morreram precocemente, afinal, o que eles perderam, né, se eles são em algo maior do que nós. Mas eu percebo também, Renato, por exemplo, quando uma criança, quando um filho morre, né, e os irmãos, eles sentem a falta daquele irmão, mesmo que eles não soubessem. Então, ele continua atuando ali, mas no sentido dessa falta, mesmo que isso não seja passado para as outras crianças. Como que isso atua dessa forma? Isso atua quando essa criança que morreu precocemente não tem um lugar dentro do campo. Uhum. Porque quando essa criança tem um lugar, ela é lembrada, ela é reconhecida, mas os pais estão plenamente de acordo com a morte dessa criança, isso não tem o mesmo efeito para os outros irmãos que estão vivos. Os que estão vivos sofrem e ficam aprisionados quando essa criança que morreu precocemente está excluída dentro do sistema. Então, se ela, caso contrário, os irmãos também estão em paz com isso. Entendi. Obrigada, Renato. Nada. Bom, então vamos continuar, se não existem mais observações ou perguntas. Pode continuar. Eu falei, a morte é maior que a vida? Isso. É isso? Isso. A morte é maior que a vida. O reino dos mortos é o maior reino e é aquilo que permanece. A vida é algo transitório, algo que emerge e torna a submergir. O grande é aquilo de onde emerge a vida e onde ela mergulha e torna a submergir. Aqueles que morreram precocemente não perderam nada, como se aqueles que têm vida longa tivessem uma vantagem frente àqueles que viveram pouco, pois aqueles que tiveram uma longa vida emergem exatamente de volta à origem, assim como aqueles que viveram pouco tempo. Eu não posso imaginar que lá existam diferenças entre eles. Lá tudo está bem e nada está perdido. Morrer violentamente. A morte é para todos um desafio. Não é verdade que seja sempre uma redenção ou seja vivida como tal. Frequentemente, a morte é vivida como dura e difícil e também como muito dolorosa. Entretanto, quando tento penetrar na situação de vítimas de tortura ou daqueles que, de uma maneira, morreram violentamente, então me arrogo algo. Esse penetrar não é bom para a minha vida e talvez tampouco seja bom para o meu morrer. Permaneço com a minha vida e a minha morte quando chegar o momento. Por isso, só dou atenção ao sofrimento dessas vítimas sem entrar em seu sofrimento e seu destino. Doação de órgãos. Tem uma pergunta sobre doação de órgãos.
O que acontece com o receptor e com o doador? Isso é lícito? Ou como o vê? Hellinger. Certa vez, em um curso, tive um homem que tinha feito um transplante de fígado. Quando perguntei se ele conhecia o doador, disse, não. Então, coloquei ele e o doador frente a frente em uma constelação. O doador se sentiu muito mal e o outro não estava disposto a agradecer-lhe. Ele disse, eu também tenho direito a isso. Eu lhe disse, assim você não pode viver. Para ser bem sincero, eu considero a doação de órgãos um absurdo. Se a vida terminou, está terminada. Eu não quero tê-la à custa de outro. Em um outro curso, esteve um homem que tinha a função renal muito limitada e esperava por um transplante de rim. Eu escolhi um representante para ele e um representante para o doador, e o coloquei frente a frente. Depois de algum tempo, fiz com que o seu representante dissesse ao doador, eu espero pela sua morte. Quando disse isso, começou a chorar. Sentiu que isso, na verdade, não é possível. Morrer e morte. Nota preliminar. A entrevista a seguir foi gravada pela televisão de Baviera e mais tarde transmitida em pequenos trechos. A origem. O que acontece quando morremos? Quando morremos, passamos a um outro estado do qual nada sabemos. A minha imagem é que a vida emerge da origem a qual não conhecemos. Quando morremos, emergimos de volta a esse plano original. Por isso, para mim, a vida tão pouco pode ser o máximo ou o maior. Aquilo de onde a vida emerge tem que ser maior que a vida. Por isso, a transição da vida para a morte tampouco é uma perda. Fecha-se um círculo, no qual princípio e fim são os mesmos. A vida emerge, chega a um certo apogeu e então torna a submergir. Assim como um dia que, quando nasce, começa com um impulso, alcança então o zênite, fica um momento, assim parece, no alto, e então baixa outra vez para a noite. O dia se torna mais pleno com o seu transcorrer. Assim se dá também com a vida. Com o seu transcorrer, torna-se mais plena, e somente quando termina está completa e perfeita. Como num círculo, o começo e o fim confluem para um ponto. O mesmo se dá com a nossa vida. Entre esse começo e esse fim está o nosso tempo. Então, na verdade, o tempo não existe. Existe no entremeio, entre o começo e o fim. Para além disso, reina algo do qual, porém, nada sabemos. Isso é uma experiência ou uma hipótese? A reflexão filosófica sugere isso, pois como é que a vida pode ser maior do que aquilo de onde se eleva? Por isso, a morte não tem nada de assustador. Uma outra consequência dessa hipótese é que não faz diferença se morremos mais cedo ou mais tarde, pois no final, princípio e fim, ou antes e depois, são um único e um mesmo. A morte precoce. O que se faz, então, quando alguém morre cedo? O que submerge na origem não está perdido, pois nela tudo está contido. Como deveria a origem perder algo? Filosoficamente, isso não é concebível. Nosso esforço de conservar algo a qualquer custo, para que não o percamos, não tem significado neste contexto. A origem não perde nada. Quando refletimos sobre isso, temos outra atitude em relação à vida e em relação ao transitório e à morte. Quer venha ao nosso encontro mais cedo ou mais tarde. Por que alguns morrem mais cedo ou mais tarde? Cumpriram aí o seu dever? Alguns têm a ideia de que vivemos para cumprir um dever. Pode ser que nós sejamos colocados a serviço por algo maior, justamente por aquilo
de onde emerge a vida e de que precisemos cumprir um dever. Mas quem é tomado a um serviço não se diferencia daquele que tem um outro serviço, pois, no fundo, os serviços são iguais. Por isso, para mim, também não faz diferença se o serviço é longo ou curto. Mas, por exemplo, como se explica que uma criança morra logo depois de nascer, ou a mortalidade infantil? Com relação à morte, precoce ou tardia, existem experiências através das constelações familiares. Quando se observa a dinâmica familiar, que aí vem à luz, pode-se ver que os mortos não foram embora, continuam influenciando. Nisso, nota-se que, principalmente, os que morreram precocemente continuam influenciando muito intensamente a família. Se, por exemplo, um natimorto ou uma criança que morreu precocemente não é mais lembrada, então, frequentemente, o destino dessa criança será imitado por outros. Quer dizer que também outros querem morrer por lealdade e fidelidade à criança que morreu cedo. Isso mostra que também essa criança é um membro legítimo da família, apesar de talvez ter respirado só por curto tempo. Não pode e nem é permitido que seja excluída pela família. Ela tem que ser respeitada como alguém que esteve aí, por isso, cada um que morre fica ligado à família. Permanece como espírito ou como se pode imaginar isso? O como não é conhecido. Mas só pode ficar aquilo que foi. O que é futuro não pode ficar. O que é presente também não pode ficar. Só pode ficar aquilo que foi. Essa paz do ficar só tem o que passou, inclusive o ser humano. Nádia, acho que vamos dar um intervalo para ver se tem alguma pergunta ou alguma colocação. O Marco quer compartilhar com a gente. Pode falar, Marco. Hoje, eu conversando com a minha esposa, exatamente sobre isso. Eu tinha lido, assistido algum vídeo a respeito da perda, né, de uma criança, um aborto, né? Minha esposa sofreu um aborto. E hoje conversávamos sobre isso, exatamente. Eu falei, Marla, nunca conversamos sobre isso. Isso aí já vai para quase 20 anos. E eu lembro que, para mim, eu não dei a importância para o fato. Para mim, no momento, eu encarei como um fato, né? Eu não senti. No entanto, logo depois disso, a minha esposa entrou num processo muito grave de depressão. E hoje, quase 20 anos depois, é que eu retomei o assunto e dizendo isso, olha, veio, faz parte, nós tivemos 2 filhos e esses 2 filhos são amados. E aí entra mil coisas, né? É lógico que é um estudo fenomenológico, né? Pelo que eu entendi. Mas não existe nada, a gente não tem certeza de absolutamente nada. Na semana passada foi discutida a questão da religião, foi discutida a questão da espiritualidade e falta pouco tempo, né, para que a gente encerre a sessão, não vamos abrir esse debate, não. Mas eu também, nessa reflexão, eu fiquei pensando, né, é alguém que veio, é alguém que não permaneceu, é alguém que voltou. Quer dizer, quem é essa criança que veio e que só 20 anos depois a gente foi conversar sobre isso? É isso, né? É mesmo um compartilhamento em torno de um fato da minha vida, da minha família, e que hoje está sendo abordado de uma maneira muito direta
e despertando aí tantas emoções, né, Larissa, Alice, né, que expressaram a emoção, mas que eu sei que permeou o coração e a mente de todo mundo. É isso. Obrigado, Marcos, de compartilhar. Mais alguém quer compartilhar algo ou gostaria de perguntar algo? Não aparece mais nenhuma pergunta, Renato. O Bert fala disso de uma forma tão poética que eu vejo que não cabe perguntas nisso, né? O que cabe são compartilhar emoções, sentimentos, porque da forma tão profunda e tão poética como ele fala da morte, não cabe perguntas, e sim emoções, né? Isso também me emociona, a forma como ele fala sobre a morte, sobre a vida, e é muito, muito belo, muito belo. E eu também aproveito para compartilhar algo. Eu perdi uma sobrinha com 20 anos, há uns 3 ou 4 anos atrás, exatamente 2 dias antes do Bert chegar ao Brasil, num evento que eu estava organizando dele, né? Então, eu não falei nada para ele sobre a morte da minha sobrinha, embora isso tinha acontecido um dia antes, mas eu estive o tempo todo com ele. Ele ficou sabendo por outras pessoas, mas eu não comentei isso com ele. E é claro que isso era uma experiência muito intensa, mas todo dia eu ia no carro levando ele para o evento e trazia do evento, levava para almoçar, para jantar, e a gente sempre juntos em silêncio. E eu nunca me senti entusiasmado em falar nada, e ele também não. E isso aconteceu por vários dias seguidos. No último dia, ele fez um comentário no palco para a plateia acerca da morte. E foi algo que me tocou profundamente. Ele disse o seguinte, que quando nós perdemos alguém muito precocemente, que a gente deveria olhar para essa pessoa internamente e sorrir para ela e agradecer a ela por ela nos permitir passar por uma experiência tão profunda. E assim eu fiz. Isso foi transformador. Isso me trouxe muita paz. E eu lembro dela, eu não consigo lembrar dela hoje que não seja sorrindo. Eu não consigo lembrar dela hoje que não seja agradecendo a ela por me permitir passar por uma experiência tão profunda. Eu não tenho filhos e ela era considerada minha filha. Então, eu vejo que isso mudou, transformou algo muito profundo numa única frase. Foi muito lindo e eu sei que eu jamais vou esquecer isso. Sou muito grato a ele. E assim, a gente vai se despedir desse encontro cheio de emoções e cheio dessa leitura poética que a Nádia fez para a gente de forma tão bela. Boa noite a todos e até o próximo encontro. Devolvo a palavra a você, Alice. Boa noite. Só tenho a agradecer. Até terça-feira que vem. Até.